Gálatas, capítulo 4, verso 21, até o capítulo 5, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, que temos a oportunidade de ler, e ela que queremos ouvir. A ministração dessa palavra que nos alimenta. A fé vem pelo ouvir, o ouvir dessa pregação, da palavra de Cristo. É ela que queremos ouvir, meu Deus, porque nós precisamos nos edificar. Precisamos que o Senhor nos santifique, nos limpe. Ó meu Deus, que nos alimentes para que possamos prosseguir a nossa vida, encarando os desafios até o último dia, o dia em que formos levados pelo Senhor, ou quando daqui partirmos, meu Deus, até a sua volta. Ó Pai, queremos que essa palavra entre no nosso coração e dê fruto. Para isso eu coloco minha vida nas tuas mãos, que o Senhor me use como teu instrumento, me dá graça, poder, unção, para que eu possa ser ministrado e todos os irmãos aqui também. E que nós possamos ainda hoje ser abençoados pela tua palavra. Assim oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, a carta aos Gálatas, ela é conhecida
no meio teológico, né, como uma tábua de salvação, poderia usar essa figura, contra um legalismo, um mero legalismo, né, uma mera religiosidade. Paulo, ao escrever essa carta aos Gálatas, se isso não acontecesse, o cristianismo corria o risco de ser apenas uma seita, como era os essênios, né, como eram os saduceus, seriam apenas uns cristãos, um grupo dos judeus que creem, né, em algumas doutrinas de um certo homem e ficariam ali num canto isolados, como foi o caso dessas outras seitas. Mas Paulo, ele intervém, usado por Deus, trazendo essa palavra, porque é um grave pecado, algo que aconteceu naquele contexto. Nós vamos ver que pessoas que nós hoje, né, aprendemos através delas, imaginamos, temos elas como colunas, como referências, pessoas ali naquele momento estavam caindo já nessa armadilha. Essa religiosidade, esse pecado, ele ainda hoje, a exemplo dali, ainda hoje contamina multidões através das eras, irmãos. E isso, creio eu, continuará acontecendo, porque o inimigo não vai parar, ele não vai descansar. Ele é quem trabalha incansavelmente, tentando nos derrubar, nos tirar do caminho de Deus, porque essa religiosidade nos afasta de Deus. É exatamente isso que ele faz, sabendo da nossa necessidade de estarmos próximos a Deus, de o buscarmos cada vez mais, muito mais quando se aproxima o último dia, quando se aproxima o fim, a volta do Senhor é iminente. Então, quanto mais vão se passando os dias, mais há essa necessidade do homem se aproximar de Deus, aprender a respeito dele. Então, tanto mais esse dia se aproxima, mais fervorosamente, mais, né, com intensidade, o inimigo vai buscar implantar nos corações das pessoas essa religiosidade para afastá-los de Deus. Era o que Jesus criticava tanto aos fariseus, eles que eram orgulhosos por cumprirem a lei, se achavam próximos, íntimos de Deus, mas Jesus disse a eles várias vezes que eles não conheciam o Pai. Não o conheciam porque não conheciam o Pai. Se conhecessem o Pai, teriam reconhecido Jesus e quem ele era, mas estavam completamente afastados. E como eu disse, pessoas ali, naquele contexto, que são referências para nós. Pedro é uma referência para você? Pedro, ele estava ali no meio deles e também foi contaminado pela religiosidade. Barnabé, um homem também que temos por consideração de um homem de Deus, também foi levado nessa conversa, nessa onda, e alguns da igreja da Galácia também foram levados pelos cristãos judaizantes que queriam colocar na cabeça dos irmãos que aqueles que entravam para o caminho, que se rendiam a Cristo, precisavam ser circuncidados e precisavam obedecer, cumprir a lei, observar os mandamentos. Então, veja que risco a igreja correu se não houvesse a intervenção de Deus através de Paulo nesse momento. E o que eu penso é que se Pedro foi contaminado, se Barnabé foi contaminado, e vários irmãos da igreja na Galácia foram contaminados, nenhum de nós pode dizer, bater no peito, que se inflar e dizer assim, isso não vai acontecer comigo jamais, eu sou fiel a Deus, eu não sou religioso. Irmãos, isso pode acontecer comigo e contigo. Se aconteceu com Pedro, se aconteceu com esses homens, o que dirá de nós? Nós somos semelhantes a eles, temos as mesmas fraquezas, então nós precisamos, irmãos, aprender, ver como esse assunto é abordado. Nos dias de hoje nós vemos tantas pessoas dando pouca importância ao relacionamento com Deus, pessoas querendo se sentir bem,
cumprindo um mero ritual, uma mera religiosidade. Não é? Como nós temos visto isso ao longo dos dias, então nós precisamos ver como esse assunto é abordado nessa carta em especial, um assunto que permeia toda a carta, mas a gente vai ler esses versículos para ver como Paulo trata esse assunto da religiosidade e como nós devemos tomar cuidado com ela. Vamos então ver o versículo 21 do capítulo 4 que nós lemos. Veja só o que diz. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? A primeira coisa que Paulo diz aqui, que salta aos olhos, é que há um desejo pela escravidão, há um desejo pela religiosidade. Para alguns irmãos, a escravidão é cômoda. Então, muitos ali estavam desejosos de estar sob a lei. Algo que Jesus veio trazer para quebrar esse jugo, quebrar essa escravidão. Muitos estavam querendo voltar. Então, veja, isso traz, à nossa mente, nesse momento, o que aconteceu lá na saída do Egito, ou não? Pessoas que estavam livres, mas estavam desejando voltar para a escravidão. Eu tirei aqui 2 versículos para a gente ler junto. Êxodo, capítulo 16. Abra lá em Êxodo, capítulo 16, vamos ler do verso 1 ao 3. Eles, mal saindo do Egito, já estavam reclamando com saudades da situação que estavam anteriormente. Diz assim: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Veja aqui, irmãos, apenas 45 dias, 15 dias do 2º mês, então 1º mês mais 15 dias, 45 dias de liberdade, já estavam murmurando com desejo de voltar. Ah, como eu queria estar de volta na prisão, na escravidão. Lá, pelo menos, eu tinha panelas de carne, eu tinha pão com fartura, e agora eu estou aqui passando fome. Também, outra passagem que chama a nossa atenção, é um pouco à frente, lá no livro de Números, uma passagem que os irmãos também conhecem, porque Deus havia suprido a fome mandando o maná. Mas, em Números, no versículo 4, diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Veja como também aqui há o desejo de voltar ao Egito, porque estavam comendo o maná há algum tempo. Irmãos, o que nos faz pensar, a constatação é que há pessoas que escolhem comer carne na prisão do que comer pão com Deus. Como eu falei aqui há 2 semanas atrás sobre a vida do profeta, falei sobre a vida de Elias, que ele foi levado para Sarepta, e Deus falou para ele: olha, vai para a torrente, que lá eu vou te dar o alimento através de um corvo, pão e carne ele vai levar. Então, muitos poderiam dizer no lugar do profeta: poxa, que saudade que eu tinha de lá da minha vida anterior, que eu comia com fartura, eu tinha de tudo na minha mesa, agora eu tenho que estar aqui comendo pão e carne todo dia, que um corvo vem me trazer. Irmãos, muitos escolhem a escravidão por ser cômoda. Muitos preferem comer picanha com capeta
do que comer maná com Deus. A verdade é essa. Como diz Provérbios 15:16, né? É melhor o pouco, mas com o temor do Senhor, do que a abundância, né? E estar ali perdido, contaminado. Então, irmãos, a constatação, a primeira coisa que eu vejo é que há um desejo pela escravidão. E é esse o perigo da religiosidade. As pessoas, por não quererem estar na fé verdadeira, estando com Deus, servindo fielmente, preferem a comodidade da religiosidade, preferem voltar à prisão. E Paulo se referia à escravidão que a própria lei impunha a eles. A própria lei os ensinava que eles eram prisioneiros. Veja, um pouquinho antes, em Gálatas, no capítulo 3, no verso 23, veja só o que Paulo diz. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, Paulo diz que a lei os encerrava, estava os aprisionando, colocando eles dentro de celas. Era exatamente isso que a lei fazia com eles. E Paulo diz a eles, né? Acaso não ouvis a lei? Vocês que querem voltar para o Egito, será que vocês não sabem o que é o Egito? Vocês não conhecem o Egito? Vocês não ouviram o que é o que vocês passaram por lá? Tem certeza que é isso que vocês querem? Vocês querem voltar a serem trancafiados dentro da lei? É isso que Paulo está colocando para que eles pensem em tudo isso. No versículo 22 e 23 do capítulo 4, diz assim: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então, ele diz que um dos filhos de Abraão, ele nasceu da carne, não nasceu da vontade de Deus, como diz Jesus, como disse Jesus, né? Aquele que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos, portanto, nascer de novo. Nós não podemos estar na carne, nascidos na carne, permanecer na carne. Se somos nascidos do Espírito, se somos da promessa, como Paulo diz aqui, se somos filhos da livre, nós não podemos mais voltar para o jugo de escravidão. Então, um nasceu da carne, que representa o pecado, o outro da promessa, que representa a fé, Deus. E isso é que Paulo coloca para eles no versículo 24 ao 26, diz assim: estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Então, Paulo está explicando que a que era da carne é Agar. Essa era a escrava de Sara, ao passo que Sara era livre. Então ele diz, olha, isso é uma alegoria. Paulo está aqui dizendo, né, explicando o que a gente chama de sensus plenio. É uma interpretação que vai muito além daquela que simplesmente o texto está querendo dizer. O fato de serem 2 mulheres e de Agar ser a escrava e Sara ser a livre, está mostrando aqui nesse contexto quais seriam os 2. Aqueles que estavam ainda sujeitos à escravidão e os que estavam agora, pela fé, livres, pela promessa de Deus. Então, é isso que Paulo coloca para os Gálatas. Há dois caminhos, há 2 lugares, há 2 propostas. Uma é a escrava e a outra é livre. E a Jerusalém atual, ela engloba todos os descrentes quanto ao Cristo que é Jesus. Quando eles saíam pelas cidades pregando nas sinagogas, eles ensinavam que Jesus era o Cristo que havia de vir.
E muitos não criam na mensagem, muitos não recebiam a palavra. E é a esses que Paulo está se referindo, que eles são ainda o da Jerusalém que está lá naquele momento. Ele diz aqui, não é? Corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Nós estamos também nessa mesma situação. Essa Jerusalém atual estão incluídos os judeus que ainda hoje não se renderam a Cristo, como todos os gentios que também não se renderam. Todos nós fazemos parte dessa Jerusalém, ao passo que a Jerusalém celestial é a habitação de nós, os que cremos. Então, Paulo está dizendo que são todos igualmente escravos do pecado. Não podemos aqui interpretar dizendo, mas eles é que são escravos porque eles é que obedecem à lei. Eu não obedeço à lei. Entenda isso como Paulo diz, uma alegoria de que os que estão debaixo da lei estão debaixo de uma escravidão da qual nós também pertencíamos antes de conhecer a Jesus. Estávamos escravizados pelo pecado. Estávamos na mão de Satanás. E aí fomos libertos porque conhecemos a palavra de salvação. Então Paulo diz a eles a respeito disso, do que é na verdade a situação, mostrando a eles que não há um meio termo. Ou nós somos libertos ou nós somos escravos. Não há, irmãos, um meio termo. Não há uma terceira opção. Ou você está escravo ou você está liberto. É isso que Paulo está ensinando aos Gálatas. Aquele que está em Cristo, esse é o livre. Esse é o que está em liberdade. Veja o que ele diz no versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Nós somos filhos da promessa. Se somos da promessa, somos livres. Se somos livres, não estamos escravizados por pecado, por religiosidade, que é pecado também. Não podemos nos submeter a isso, não podemos voltar a isso. É exatamente esse ponto que Paulo coloca a Pedro. Se você, sendo judeu, come como gentio, age como gentio, como você agora deseja que um gentio haja e coma e se comporte como um judeu? Porque se você volta a construir aquilo que você destruiu, que razão há nisso? Que sentido há nisso? Então, se eu volto a buscar as cadeias, se eu desejo ir atrás delas e voltar a colocá-las nas minhas mãos e nos meus pés, isso não faz sentido algum, porque se somos filhos da promessa, estamos livres, e além de livres, herdeiros dessas promessas. Veja o versículo 31, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Veja o que diz também um pouquinho antes, no capítulo 3, do versículo 25 ao 29. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, veja que não há sentido, não há opção, não há maneira de fazer parte da promessa, ser herdeiro da promessa e desejar a escravidão. Não há uma maneira de estar nos dois caminhos, nos dois mundos, nos dois comportamentos, não há. Ou você é livre, e aí você não pode cair na religiosidade, ou você decide de fato ser um religioso, mas saiba que você está escravo. É uma decisão, como Paulo coloca aqui, nós vamos ver. É uma vontade, eu quero voltar para a escravidão. É cômodo, eu estou lá na cadeia, né? Me levam lá comida, eu não tenho compromisso, não tenho, né?
Uma vida tranquila, tenho roupa lavada. Tem gente que prefere estar na escravidão. Tem gente que, se você chegar para ela hoje, ali na rua, e falar, meu filho, há uma oportunidade para você sair dessa vida. Você quer? O cara não quer. Ele até vai, mas quando chega lá e vê que a liberdade não é como ele pensa, como ele praticava antes, como eu disse, muitos preferem comer picanha com capeta do que maná com Deus, ele diz assim, eu prefiro voltar lá para a minha vida, eu bebia, fumava, fazia o que eu queria, não tenho compromisso com nada. Uma maravilha, eu quero voltar para a escravidão. É uma opção, mas tem que ser uma opção consciente. Agora, liberto, se eu reconheço que estou liberto, eu tenho que me manter firme, eu tenho que me manter vigilante para que não me seja colocado novamente o jugo, um outro jugo. Veja o que diz o capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então Paulo está dizendo, se você é liberto, agora se mantenha firme, porque o inimigo está ali à espreita, com um jugo que você tirou, lembra lá de Mateus 11, 28 ao 30, do convite de Jesus, tomai sobre vós o meu jugo. Ok, mas o inimigo está ainda ali com o jugo antigo, prontinho para colocar em cima de você de novo. E se você não vigiar, mais uma vez, lembra? Pedro, Barnabé e muitos ali da igreja estavam se deixando levar. É algo que você, é como o sapo colocado na água e vai esquentando. Ele não percebe, ele não sente que ali é a morte dele. Muitos vão nessa vidinha, de pouquinho em pouquinho, aos pouquinhos o jugo vai sendo colocado de novo, você não está nem percebendo. De repente você está um religioso, cumprindo apenas um ritual e novamente aprisionado. Então é isso que acontece conosco. Tudo isso, irmãos, conscientemente. É um desejo, é uma vontade. Então é para a gente pensar, porque é aí, exatamente aí que a religiosidade quer entrar. Ela quer entrar para te afastar de Deus, para te afastar da liberdade, para tirar de você o jugo de Jesus e colocar novamente o jugo da escravidão. Sem você perceber, sem você sentir, sem você reclamar, sem você espernear quando você se der de conta, como aconteceu, Paulo chega ali na cara de Pedro e coloca de frente para ele, a dura realidade e diz assim, Pedro, você permitiu que o jugo fosse colocado novamente em você. E aí a nossa decisão é que tem que ser tomada. O que eu faço? Me mantenho nesse jugo, me mantenho nessa vida de religiosidade, nessa escravidão, ou assumo e volto a ser livre, volto definitivamente à minha vida de liberdade. Voltando ao capítulo 5, do versículo 2 ao 4, veja o que Paulo diz. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Mais uma vez, irmãos, Paulo diz, olha, vocês que vos deixaram circuncidar, vocês é que deixaram, vocês é que tomaram essa decisão. Essa circuncisão, os irmãos sabem, que era a pregação dos irmãos, que eram judaizantes, que queriam que as pessoas voltassem, que cumprissem a lei, que observassem a lei, mas é uma metáfora para uma outra religiosidade qualquer. Você pode pensar nessa circuncisão, não exatamente a que Paulo se referia na carne, mas entenda isso como outra qualquer. Qual é a sua circuncisão, ou qual pode ser o seu perigo? Qual pode ser a coisa sensível que você pode cair? Será que pode ser um dízimo? Pode ser uma oração? Pode ser uma ceia?
Pode ser o de domingo, culto de domingo amanhã, culto à noite, ou de quinta-feira, ou outra coisa qualquer. Meu ministério, eu faço parte do meu ministério, cumpro a escala. Isso tudo, irmão, se a gente não controlar, se a gente não vigiar, isso tudo é uma circuncisão. É você se deixando circuncidar. E aí o que Paulo diz é uma verdade nua e crua, não é? De Cristo vos desligastes. Veja que coisa terrível, que coisa assim chocante. Nós nos desligamos de Cristo. E mais uma vez, nós que deixamos ou não. Não é um ato unilateral. A gente não pode chegar e dizer, o inimigo, ele me colocou na religiosidade. É culpa do diabo, ele que me fez assumir essa postura. Não é isso que Paulo diz. Ainda aqui em Gálatas, no capítulo 4, no verso 9, veja o que ele diz aqui. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Irmão, mais uma vez, é vontade. Eu quero voltar a ser escravo. É cômodo para mim. Ok, mas veja o que Paulo diz. De Cristo vos desligastes. Cortou, irmão. Cristo não está nessa jogada, Cristo não está contigo. E aí as pessoas podem, cumprir esse ritual anos e anos, achando que estão ali juntinho, que estão prontas para encontrar com o Mestre quando partirem. Mas a verdade é, estão desligados, decaídos da graça. É o que diz aqui, decaídos da graça, irmãos. Veja que coisa terrível. Semelhantemente ao efeito da lei na circuncisão, apenas uma única falha me faz um legalista completo. Porque Paulo diz aqui que se você, para eles, naquele contexto, olha, se você se deixar circuncidar, você está obrigado a guardar toda a lei. Você, então, um errinho só já te desqualifica. A mesma coisa, se nós, apenas por uma religiosidade, me faz, então, desqualificado, ou me qualifica como um legalista completo. Apenas uma. Ah, pastor, mas é apenas o dízimo. Era apenas o dízimo que eu cumpri. Querido, você é um legalista completo. Não é apenas você não é um pedacinho. Você é todo. Lembra? Ou é escravo ou é salvo. Ou é de um ou de outro, não tem meio termo. Então é exatamente isso que Paulo está colocando aos Gálatas, no versículo 3, mais uma vez. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou você está na fé, ou você está liberto, ou você está escravo, ou você está caindo na religiosidade, no legalismo, como os fariseus decaídos da graça e desligados de Cristo. Irmãos, não tem coisa pior. Não tem nada pior nessa vida do que estar sem Cristo, do que estar desligado, do que não ser alvo da sua graça. A graça é o favor não merecido. Se eu não tenho mais isso de Deus, como eu vou viver? Como vivo sem a graça de Deus? Não consigo, não tem razão para viver. Então não há nada pior, não há decisão pior para alguém querer voltar a ser escravo, se assumindo ou permitindo uma religiosidade. Irmãos, esse é um assunto muito sério, muito perigoso. Mais uma vez, volto a dizer, Pedro, Barnabé e outros se deixaram levar nesse assunto. Nós precisamos abrir os nossos olhos. O que provém da fé, então, é aquele que continua a correr bem. Paulo diz para eles aqui, olha, vocês até estavam indo bem. Parece aquele personagem da escolinha. Eu estava indo tão bem, na última pergunta levo 0. Você até estava indo bem no início, mas o que foi que aconteceu? Queridos, há diante de nós uma corrida proposta. Você já ouviu isso? Hebreus capítulo 12, vamos ver lá.
Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. No 2 ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então há uma carreira diante de nós, e nós precisamos nos desembaraçar, ou seja, me livrar de tudo aquilo que me impede, todo impedimento, de todo peso que tenazmente me assedia, tentando me impedir de chegar no meu alvo, de completar a minha carreira. Então, nós estamos nessa corrida. E Paulo, também em outra oportunidade, ele recomenda que é preciso a gente continuar avançando, olhando para a linha de chegada. É o que ele diz aos Filipenses, um pouquinho à frente aí, Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao 14, ele diz, não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você for ver lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 2, Paulo diz a mesma coisa. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mais em particular aos que pareciam de maior influência para, de algum modo, não correr ou ter corrido em vão. Paulo então diz que há uma carreira, Paulo diz que nós não podemos correr em vão, Paulo diz que nós precisamos continuar avançando, esquecendo o que passou, para alcançar o prêmio da soberana vocação, do chamamento em Cristo Jesus. Hebreus diz que eu preciso continuar a correr, mas quando nós olhamos para o que Paulo diz aos Gálatas, lá no capítulo 5, no verso 7 e 8, ele diz assim, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. O que Paulo diz aqui é exatamente o que bloqueou a passagem de vocês. Vocês estavam correndo bem, mas alguma coisa bloqueou a passagem de vocês. Lembra o que ele disse lá? Aliás, não ele, o autor de Hebreus, disse, eu preciso me desembaraçar de todo o peso que tenazmente me assedia. E Paulo diz a eles assim, o que bloqueou a passagem de vocês? Vocês estavam correndo bem. Ele diz em outro momento lá, ó Gálatas insensatos, vocês que ouviram a pregação da mensagem do Cristo crucificado, que vocês agora estão dando ouvidos a outros deuses, a outras doutrinas? O que impediu você de continuar correndo? É aí, irmãos, que entra a religiosidade. A religiosidade nada mais é do que um obstáculo. Ela é uma barreira colocada na sua frente. Aqueles 100 metros com barreiras, né? É apenas para te atrapalhar. Você pode derrubar todas elas. Se chegar em primeiro, você ganhou. Mas ela está ali apenas para te atrapalhar, para bloquear a tua passagem. É isso que acontece com a religiosidade. Ela entra na vida do cristão. Ela vai devagarinho sendo colocada sobre nós. E aí bloqueia a nossa passagem. E aí a gente não consegue mais correr. A gente vai ficando para trás. Não é? A gente vai minguando. Voltando à escravidão. É isso que ela produz em nós. E nós, mais uma vez, não podemos cair na cilada. Porque se Deus advertiu a eles ali, advertiu a Pedro, Barnabé e aos outros, está também nos advertindo. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com as práticas religiosas. Cuidado com os preceitos. Cuidado com apenas as ordenanças, com os cumprimentos. Não, eu tenho que vir tal hora. Eu já vim, beleza, já cumpri. Eu tenho que fazer isso. Já fiz, ok. Já cumpri a minha escala, já estou livre. Irmãos, nós somos livres pela promessa. Livres por Cristo Jesus.
Se nós partirmos para o outro lado, nós estamos deixando o jugo de novo ser colocado em cima de nós. Então, religiosidade é dar lugar à carne. Por isso é pecado. A religiosidade é pecado. Veja o que Paulo diz no versículo 13 ao 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, essa religiosidade que Paulo diz, tudo isso que ele diz, vocês estão permitindo novamente que a legalidade, que a lei, os preceitos voltem a fazer parte da vida de vocês. Então, vocês não foram chamados para isso, mas vocês estão dando lugar à carne. Vocês estão pecando com isso. E aí, o que vai acontecer com vocês? Se nós que somos livres devemos amar ao próximo, se nós que somos livres, né, devemos amar ao nosso serviço, fazer a obra de Deus, se ela passa a ser um peso, apenas uma religiosidade, nós estamos nos enquadrando exatamente como ele diz aqui. Vamos acabar nos mordendo e devorando uns aos outros. E isso não é o comportamento de um salvo. Não é o comportamento de um livre, é o comportamento de um religioso, como os próprios fariseus faziam. Então, irmãos, nossa liberdade, ela está sendo espreitada, ela está sendo observada, espiada. Você que é livre, saiba que o inimigo está à espreita, olhando. Veja o que ele diz lá no capítulo 2, para a gente encerrar. No capítulo 2, versículos 4 e 5. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em nós. Sua liberdade, a minha, está à espreita. Existe alguém observando com o jugo da escravidão de novo, prontinho para colocar sobre nós. Está ali no nosso meio, querendo se meter no nosso meio com esse objetivo. E o que ele diz é: não estejam nem uma hora, é o que ele diz aqui, nem por uma hora nos submetamos. Irmãos, eu vou além. Não se submeta à religiosidade nem por um minuto. Eu vou ser mais conservador. Não espere uma hora. Percebeu? Não deixa nem por um minuto, nem por um segundo. Afaste esse mal da sua vida, porque ficar sem a graça de Deus é a pior coisa que pode acontecer a alguém. E eu espero que isso não aconteça com nenhum de nós aqui na igreja. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer. Tem aqui um convite. Por favor, convidar toda a igreja para participar do aniversário do pastor Paulo no segundo andar. Maravilha, tá? Segundo andar, então, venha participar ali, tá? Vamos orar. Ó Pai, obrigado pela tua palavra, pelos teus alertas. Ó Deus, assuntos que devemos dar a importância devida na nossa vida, no nosso caminhar contigo, no nosso relacionamento, porque a religiosidade, meu Deus, busca nos afastar de ti, do teu coração, das tuas vontades. Meu Deus, não podemos permitir isso na nossa vida. Há um perigo nos rondando e nós, meu Deus, somos filhos da livre, fomos chamados à liberdade e não queremos, Deus, de forma alguma, novamente o jugo de escravidão sobre nós. Pai, abre os olhos da igreja a respeito disso. Joga por terra, meu Deus, essa convicção, esse entendimento sobre a religiosidade, cumprimento de apenas preceitos, cumprimento, meu Deus, de rituais, para que haja um amor verdadeiro entre nós, uns com os outros e também contigo.
e que possamos, meu Deus, prosseguir fazendo a Tua vontade, que possamos, meu Deus, continuar crescendo, correndo para o alvo, sem nada que nos embarace, sem nada que se oponha ao nosso avançar. Meu Deus, continua falando conosco, continua tratando com a Tua igreja. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.